A água se transformou em vinho. Um homem que nunca tinha enxergado na vida abriu os olhos e viu o rosto do homem que o curou. Um corpo morto, envolto em panos, saiu caminhando de dentro de um túmulo escavado na rocha. Se você tivesse presenciado qualquer uma dessas cenas com seus próprios olhos, o que teria pensado? Essa é a pergunta que pesquisadores, físicos, neurocientistas, arqueólogos e historiadores têm tentado responder há 2000 anos. E o que eles descobriram é muito mais fascinante e muito mais perturbador do que qualquer resposta simples poderia oferecer. Você está assistindo a este vídeo em 2026. Você tem acesso a ressonâncias magnéticas, antibióticos, cirurgias robotizadas e satélites que monitoram cada centímetro da Terra, e mesmo assim, os relatos sobre Jesus de Nazaré continuam sem uma explicação definitiva. Isso por si só já deveria fazer você parar e pensar. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito neste canal, faz isso agora. Cada semana tem uma história dessas esperando por você. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo agora. Quero saber de onde vem a nossa audiência. Agora, vamos voltar 2000 anos atrás, para uma terra empoeirada ocupada por soldados romanos, onde a maioria das pessoas morria antes dos 40 anos. Para entender os milagres de Jesus, primeiro você precisa entender o mundo em que ele viveu. Imagine acordar antes do sol. Não porque o alarme tocou, mas porque o frio da pedra onde você dormiu invadiu seus ossos e tornou impossível ficar parado. Você não tem colchão, não tem aquecimento. Você tem um cobertor de lã grossa, áspera, que coça a pele, e as paredes de adobe da sua casa que mal bloqueiam o vento da madrugada. Isso era a Judeia do século I. O ar cheirava a terra úmida, a estrume de animais, a pão assando em fornos de argila. As ruas de Cafarnaum, a cidade onde Jesus passou grande parte do seu ministério, eram estreitas o suficiente para duas pessoas passarem de lado. O piso era pedra irregular, escorregadia no inverno, sufocante de poeira no verão. Os mercados misturavam o cheiro de peixe rico em pescado do mar da Galileia com o suor de dezenas de corpos que nunca tinham conhecido sabonete. Era um mundo de extremos sensoriais. E era um mundo de extremos sociais também. A Judeia daquele tempo vivia sob o tacão do Império Romano. Roma não era apenas uma potência militar, era uma máquina de extração. Os impostos consumiam entre 30% e 40% de tudo que um camponês produzia. Você pagava por usar a estrada. Pagava pelo seu barco de pesca. Pagava pelo direito de entrar no Templo de Jerusalém. E se não pagasse, havia soldados com espadas muito reais para lembrá-lo. A expectativa de vida média girava em torno dos 40 anos. Isso inclui a mortalidade infantil, que era brutal. Estima-se que quase metade das crianças morria antes de completar 5 anos. Diarreia, infecções pulmonares, feridas que não cicatrizavam, febres sem nome. Doenças que hoje resolvemos com um comprimido de R$2 eram sentenças de morte naquele mundo. E aqui está o ponto que os historiadores sempre enfatizam. Nesse contexto, a medicina era quase inexistente. Não havia hospitais. Não havia médicos no sentido que conhecemos. Havia ervas, rezas, rituais. O único recurso real que a maioria das pessoas tinha era a fé, e a fé era onipresente. O estudioso de história bíblica John Muir, da Universidade Notre Dame, passou décadas reconstruindo o Jesus histórico com método rigorosamente acadêmico. Uma das suas conclusões mais citadas é esta: que Jesus realizou atos que seus contemporâneos perceberam como milagres é um dos fatos historicamente mais sólidos sobre sua vida. Não porque Muir acredita em milagres sobrenaturais menos, mas porque as fontes independentes que registraram esses eventos são numerosas demais para ser descartadas. Mas o que exatamente essas fontes dizem? Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João registram cerca de 37 milagres distintos atribuídos a Jesus. 37.
Eles se dividem em categorias claras: curas de doenças físicas, expulsões de demônios, ressurreições de mortos e domínio sobre elementos da natureza. Cada categoria levanta questões científicas completamente diferentes. E há um detalhe arqueológico que poucos mencionam. O século I na Palestina foi um período de intensa agitação religiosa. Havia outros homens fazendo afirmações semelhantes. O rabino Hanina ben Dosa, contemporâneo de Jesus, era famoso por curas que os textos judaicos chamam de milagrosas. O viajante grego Apolônio de Tiana, que viveu na mesma época, foi descrito por seus seguidores com linguagem quase idêntica à usada sobre Jesus. Isso não diminui ressos, mas contextualiza algo fundamental. Aquele era um mundo onde o sobrenatural não estava separado do natural, onde a fronteira entre o espiritual e o físico era porosa, fluida, viva. Um mundo onde as pessoas esperavam que o sagrado irrompesse na realidade a qualquer momento. E foi nesse mundo que um carpinteiro da Galileia começou a fazer coisas que 2000 anos depois ainda não conseguimos explicar completamente. O arqueólogo israelense Isaac Schfeld escavou Cafarnaum extensivamente e encontrou evidências de uma sinagoga do século I exatamente no local onde os evangelhos dizem que Jesus ensinava e curava. As pedras ainda estão lá. O nível de argila do século I ainda está lá. A história tem endereço. Tem coordenadas diz. E foi dentro dessas paredes de pedra, naquela cidade de pescadores empoeirada e oprimida, que os relatos de cura começaram. Vamos falar sobre o que mais impressionava as multidões. Não era água transformada em vinho. Isso aconteceu numa festa de casamento com poucos presentes. Não era caminhar sobre as águas. Isso aconteceu longe da costa, na escuridão da noite, visto apenas pelos discípulos. O que fazia multidões de centenas, às vezes milhares de pessoas perseguirem Jesus pelas estradas empoeiradas da Galileia eram as curas. Cegos que voltavam a ver, paralíticos que levantavam e andavam, leprosos cuja pele se reconstituía diante dos olhos de todos, um homem com a mão murcha que a estendia curada, uma mulher que havia sangrado por 12 anos consecutivos e que, ao tocar a borda da roupa de Jesus, parou de sangrar imediatamente. Para a ciência moderna, cada um desses casos coloca uma questão diferente na mesa. Vamos começar pelo mais estudado, o efeito placebo. Durante décadas, o efeito placebo foi tratado pela medicina como um fenômeno menor, quase embaraçoso. Um truque da mente sobre o corpo. Mas pesquisas das últimas 3 décadas transformaram completamente essa visão. O neurologista Ferretti, da Universidade de Turim, passou 20 anos mapeando o que acontece no corpo humano quando uma pessoa acredita profundamente que vai ser curada. Os resultados são extraordinários. Quando você acredita que vai melhorar, seu cérebro libera opioides endógenos menos as mesmas substâncias que os analgésicos mais potentes imitam. Libera dopamina, que regula movimento e humor. Libera cortisol em padrões que modulam a resposta imunológica. Em pacientes com Parkinson, o placebo chegou a produzir melhora motora mensurável porque estimulou a produção de dopamina em regiões cerebrais danificadas. O efeito não é imaginário. É bioquímico. É real. Agora, imagine o poder de um placebo administrado não por um médico de jaleco branco num consultório asséptico menos, mas por um homem carismático, de reputação crescente, numa região onde a fé era o único remédio disponível, diante de uma multidão que já havia ouvido histórias de outras curas, num contexto onde o sobrenatural era considerado completamente possível. O neurocientista Andrew, da Universidade Thomas Jefferson, especializou-se em mapeamento cerebral durante experiências religiosas intensas. Suas pesquisas mostram que estados de devoção profunda e expectativa de cura ativam redes neurais que reduzem a percepção de dor, regulam processos autoimunes e, em alguns casos, alteram a expressão genética de curto prazo. Isso explicaria curas de doenças funcionais menos condições como paralisia psicossomática, cegueira histérica, condições de pele relacionadas ao estresse,
dores crônicas sem lesão estrutural. E aqui está o ponto crucial que os historiadores bíblicos frequentemente ressaltam: a Judeia do século. Era uma sociedade de altíssimo trauma coletivo. Ocupação militar, impostos opressivos, insegurança alimentar constante. O trauma crônico produz sintomas físicos reais. E a cura súbita desses sintomas, em contexto de fé poderosa, não é impossível. Mas então chegamos nos casos que esse modelo não explica tão facilmente. A lepra, por exemplo. A lepra, menos conhecida nos textos bíblicos como Tizarati, era uma doença que destruía tecido físico, osso, nervo. Não é uma condição psicossomática. Não responde ao placebo da forma que uma paralisia funcional responderia. E os evangelhos descrevem curas de leprosos em detalhes que sugerem transformação física real e imediata. Há uma possibilidade que médicos especialistas em doenças infecciosas mencionam com cautela: que algumas condições classificadas como lepra no mundo antigo incluíam dermatoses tratáveis. Condições autoimunes de pele como vitiligo ou psoríase severa, que em casos raros entram em remissão espontânea. A medicina documenta a remissão espontânea de condições autoimunes. São eventos raros, mas reais, e em contexto de extremo estresse seguido de extremo alívio, podem ser desencadeados. E a cegueira. O Evangelho de João descreve Jesus fazendo lama com saliva e terra, aplicando nos olhos de um homem cego de nascença. Esse detalhe específico, menos a lama, menos chamou a atenção de pesquisadores. Sais minerais presentes no solo da região de Jerusalém incluem compostos que têm efeito antibacteriano documentado. Se a cegueira era causada por tracoma menos, uma infecção bacteriana que até hoje causa cegueira em países em desenvolvimento e era extremamente comum no Oriente Médio. Antigo, um tratamento tópico com propriedades antibacterianas poderia ter efeito real. Isso é especulação. Mas é especulação baseada em fatos. O que a ciência não consegue explicar, com nenhum modelo atual, são os casos de cura instantânea, menos aqueles em que a mudança não é gradual, mas súbita, testemunhada por múltiplas pessoas simultaneamente. O paralítico que não apenas sentiu as pernas, mas as usou imediatamente para carregar seu próprio leito pela cidade. A mulher que parou de sangrar no exato momento do toque. A medicina conhece remissão espontânea, mas remissão instantânea, pública, sob demanda, em múltiplos casos ao longo de anos. Esse padrão não tem paralelo documentado na literatura médica moderna. E é aqui que chegamos ao limite do que a neurociência e a medicina podem afirmar com honestidade intelectual. Antes de continuar, quero saber o que você está pensando nesse momento. Você acredita que a ciência pode explicar as curas de Jesus? Ou existe algo nessa história que vai além de qualquer equação? Me conta nos comentários. Esse debate é um dos mais fascinantes que já tivemos neste canal. Até agora, falamos sobre curas, sobre o corpo humano e seus mecanismos extraordinários. Mas os milagres de Jesus não se limitam ao corpo humano. Alguns deles desafiam as leis da física, da química, da meteorologia. E é aqui que a conversa fica realmente interessante. Vamos começar com o mais famoso, a transformação da água em vinho. Nas bodas de Caná, a cena é específica. Um casamento em Caná da Galileia, menos arqueólogos identificaram um local provável com razoável confiança. O vinho acabou. Maria, a mãe de Jesus, avisa o filho. Jesus manda encher 6 talhas de pedra com água, menos talhas que os textos dizem ter capacidade entre 80 e 120 litros cada uma. E a água se torna vinho. O mestre sala a prova e diz ao noivo que guardou o melhor vinho para o final. O químico italiano Gianmarco Rinaldi analisou esse relato do ponto de vista da química da fermentação e chegou a uma conclusão esperada: não existe processo químico natural que transforme água pura em etanol e compostos aromáticos de uva em segundos. A fermentação do vinho leva semanas. Não há mecanismo físico conhecido que comprima esse processo. Mas há uma teoria alternativa, proposta por estudiosos como o teólogo liberal Dominic Crossan, que parte de uma leitura diferente
O milagre não seria uma transformação química, mas uma transformação social. Jesus teria inspirado os convidados a compartilharem as reservas que guardavam para si. O vinho guardado seria o vinho que cada família havia trazido. Num contexto cultural onde a hospitalidade era sagrada e a vergonha pública era devastadora. O ato de Jesus teria desbloqueado a generosidade coletiva é uma interpretação elegante. E muitos teólogos progressistas a adotam. Mas ela tem um problema óbvio. O texto não diz isso. O texto diz que a água virou vinho. E o mestre Salamenos, que não sabia da origem daquele líquido, o provou e o julgou superior ao que havia sido servido antes. Agora vamos à multiplicação dos pães e peixes. 5.000 homens menos mais mulheres e crianças. O que poderia significar 15.000 pessoas no total menos numa encosta isolada, sem comida. 5 pães e 2 peixes. E todos comem até saciar, sobram 12 cestos. A teoria da partilha, popularizada pelo teólogo alemão Joachim Jeremias, propõe que cada pessoa no grupo tinha comida escondida e o ato de Jesus ao compartilhar o pouco que havia inspirou todos a fazerem o mesmo. É uma leitura que tem apelo moral inegável. Mas, mais uma vez, o texto não diz isso. Diz que Jesus olhou para o céu, abençoou, partiu o pão e distribuiu, e que o alimento nunca acabou enquanto todos comiam. Os milagres meteorológicos são talvez os mais documentáveis do ponto de vista científico, porque envolvem um fenômeno físico muito específico, o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, menos tecnicamente um lago de água doce, com cerca de 21 quilômetros de comprimento, está situado numa bacia geográfica peculiar, cercado por colinas que canalizam o vento de forma imprevisível. O lago é famoso até hoje por tempestades que surgem sem aviso e desaparecem com a mesma rapidez. Pescadores locais do século XXI descrevem exatamente o mesmo fenômeno que os textos do século e relatam calma absoluta seguida de fúria em minutos. O Evangelho de Marcos descreve Jesus dormindo no barco durante uma tempestade violenta, sendo acordado por discípulos apavorados. Levantando-se e ordenando ao vento e ao mar, cala-te, aquieta-te, e houve uma grande bonança. Meteorologistas israelenses que estudaram o padrão climático do Mar da Galileia confirmam que cessações súbitas de tempestade são climaticamente possíveis na região. O que a ciência não consegue fazer é explicar o timing. O fato de a tempestade ter cessado no exato momento do comando verbal pode ter sido coincidência. Essa é a resposta cética honesta. Mas há outro aspecto desse milagre que raramente é discutido. Jesus estava dormindo, profundamente, num barco sacudido por ondas que aterrorizavam pescadores experientes. Os estudiosos do comportamento humano notam que isso é psicologicamente incomum menos um nível de serenidade que beira o sobrenatural. Por si só, e então há o episódio de Jesus caminhando sobre as águas. Ocorre à noite, durante outra tempestade, longe da costa. Os discípulos estão no barco. Jesus vem em direção a eles caminhando sobre o março. Pedro pede para sair do barco e caminhar também menos e começa a fazê-lo antes de afundar Coainedeu dubida. Oceanógrafos e físicos israelenses publicaram em 2006, na revista científica Journal of Paleolimnology, um estudo sobre condições de congelamento incomum no Mar da Galileia durante o inverno do século I. As temperaturas naquele período poderiam ocasionalmente criar uma camada de gelo translúcido raso próxima às margens. Difícil de ver à noite, que poderia dar a aparência de alguém caminhando sobre a água. É uma hipótese fascinante e honestamente especulativa, mas mostra até onde a ciência chegou tentando encontrar uma explicação natural para esses eventos. Os limites ficam cada vez mais evidentes. E o próximo milagre é aquele onde esses limites são mais brutais. Mas antes de chegarmos lá, preciso te pedir uma coisa. Se este vídeo está te fazendo pensar, está te fazendo questionar, está te dando aquela sensação boa de aprender algo que muda a forma como você vê o mundo, então se inscreve agora.
Porque o que vem no próximo capítulo é o milagre mais investigado da história humana. 2000 anos de tentativas de explicação. E a resposta que a ciência dá vai te surpreender de um jeito que você não esperava. Há um evento no centro do cristianismo que mudou o curso da história humana. Não é o nascimento de Jesus, não é o sermão da montanha, não são as curas. É a ressurreição. Se Jesus realmente ressuscitou dos mortos 3 dias depois de ser crucificado, então estamos diante de algo que não cabe em nenhuma categoria científica conhecida. Se não ressuscitou, então o maior movimento religioso da história humana, menos com mais de 2 bilhões de seguidores. Hoje, foi fundado sobre uma mentira ou um engano coletivo. Não existe malter confortável aqui. E é por isso que a ressurreição é o evento mais investigado, debatido, escrutinado e contestado de toda a história do pensamento humano. Não há outro evento antigo que tenha gerado tanto escrutínio acadêmico. Mais do que a morte de Júlio César, mais do que a Batalha de Waterloo, mais do que o assassinato de Kennedy, vamos examinar o que a ciência e a historiografia têm a dizer. Primeiro, o que sabemos com razoável certeza histórica sobre a crucificação. O historiador romano Tácito, escrevendo por volta do ano 116 de Código, menciona em seus anais que um homem chamado Cristo foi executado pelo procurador Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Tácito não era cristão, era um historiador romano de elite que não tinha simpatia pelo movimento. Essa é uma fonte externa, independente, que confirma a execução. Flávio Josefo, historiador judeu do século I, também menciona Jesus em 2 passagens. A mais controversa menos, o chamado Shimon Flavianum menos, foi claramente alterada por copistas cristãos posteriores. Mas a maioria dos historiadores modernos acredita que há um núcleo autêntico no texto original que mencionava a execução. A crucificação romana era projetada para ser lenta, pública e absolutamente fatal. Não havia ambiguidade possível. Os soldados romanos eram profissionais da morte. O processo incluía flagelação severa antes da crucificação, menos chicotadas com correias de couro que carregavam pedaços de metal e osso nas pontas, que rasgavam a carne até a costela. A vítima chegava ao madeiro já em choque hemorrágico. A morte por crucificação vinha por asfixia, progressiva à medida que os músculos do tórax falhavam. O médico forense Frederick Zugibe, da Faculdade de Medicina de Colômbia, dedicou décadas ao estudo médico da crucificação e concluiu que nenhum ser humano poderia sobreviver ao processo descrito nos Evangelhos sem intervenção, que não existia na medicina do século I, a teoria da morte aparente, de que Jesus apenas desfalequeu e foi enterrado vivo. Enfrenta esse problema médico insuperável. Mas então começa o verdadeiro mistério. 3 dias depois da crucificação, os relatos dizem que o túmulo estava vazio. E aqui está o detalhe histórico que mais incomoda os céticos. Nenhum documento contemporâneo, menos nem romano, nem judeu, jamais afirmou que o corpo estava no túmulo. Os adversários do cristianismo primitivo, que tinham toda a razão política e religiosa para destruir o movimento, nunca produziram o corpo. O que eles fizeram foi alegar que os discípulos haviam roubado o cadáver. Essa é a contra-registrada no próprio Evangelho de Mateus. E confirmada por escritos judeus do século II, o que essa contratim implicitamente admite é que o túmulo estava, de fato, vazio. O historiador Gary Habermas passou décadas catalogando o que chama de fatos mínimos, dados sobre a ressurreição, que são aceitos pela vasta maioria dos historiadores acadêmicos, incluindo os céticos. Sua lista inclui a morte de Jesus por crucificação, o sepultamento, o túmulo vazio, as aparições morte a múltiplos indivíduos e grupos, e a transformação dramática dos discípulos de pessoas aterrorizadas em pregadores que morreram afirmando ter visto Jesus ressuscitado. Esse último ponto é frequentemente negligenciado e é profundamente perturbador para a explicação do engano coletivo. As pessoas morrem por coisas que acreditam serem verdade, menos mesmo que sejam falsas. Mas as pessoas não morrem em geral por algo que sabem ser mentira.
10 dos 12 apóstolos, segundo fontes históricas, foram mortos por causa de sua pregação sobre a ressurreição. Eles tinham a opção de parar. Tinham a opção de simplesmente dizer que haviam inventado a história, e nenhum deles o fez. A teoria da alucinação coletiva, menos de que os discípulos simplesmente alucinaram as aparições de Jesus, movidos pelo luto e pela esperança menos, enfrenta um problema técnico sério. Psiquiatras e neurocientistas são unânimes. Alucinações são experiências individuais. O cérebro cria alucinações de acordo com sua própria estrutura neural. Dois indivíduos diferentes não têm a mesma alucinação ao mesmo tempo com o mesmo conteúdo. E os evangelhos descrevem Jesus aparecendo a grupos. Em um caso, a mais de 500 pessoas simultaneamente, segundo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Paulo é, curiosamente, o testemunho mais antigo que temos. Sua carta foi escrita por volta do ano 55 de Código, apenas 25 anos depois da crucificação. E ele escreve citando uma tradição que recebeu entre as primeiras coisas, o que estudiosos datam nos primeiros 2 a 5 anos após os eventos. Paulo menciona ter conversado pessoalmente com Pedro e Tiago, irmão de Jesus, que foram testemunhas diretas. Isso não é lenda acumulada ao longo de séculos. É testemunho de primeira mão, documentado a uma distância histórica que seria considerada confiável para qualquer outro evento da antiguidade. O historiador secular Barcherman, agnóstico declarado e um dos críticos mais rigorosos do Novo Testamento, afirma categoricamente: posso dizer com absoluta certeza que alguns dos primeiros seguidores de Jesus acreditaram que ele havia ressuscitado dos mortos e o tinham visto após sua morte. Herman não acredita na ressurreição, mas não consegue explicar o que realmente aconteceu. E esse é o estado da questão em 2026. O túmulo está vazio. A ciência não consegue explicar como ficou vazio. E as teorias alternativas, roubo do corpo, morte aparente, alucinação coletiva, menos todas enfrentam obstáculos históricos e científicos que seus proponentes nunca conseguiram resolver de forma satisfatória. O milagre mais investigado da história permanece sem explicação definitiva. Chegamos ao ponto onde a maioria dos documentários como este dá uma resposta. Ou diz a ciência provou que os milagres não aconteceram, o que não é verdade. Ou diz a ciência confirmou que os milagres são reais, o que também não é verdade. A resposta honesta é mais difícil e mais interessante. O físico teórico e teólogo John Pocock, que foi professor de física matemática em Cambridge antes de se tornar sacerdote anglicano, dedicou sua vida a explorar a fronteira entre ciência e fé. Uma das suas afirmações mais citadas é esta: a ciência responde ao como, ao mecanismo. A religião responde ao porquê, ao significado. Essas são perguntas diferentes, e confundi-las gera tanto ateísmo militante quanto fundamentalismo militante. O método científico foi desenvolvido para estudar fenômenos repetíveis, mensuráveis, controláveis. Você faz um experimento, obtém um resultado, repete o experimento, confirma o resultado. A reprodutibilidade é a espinha dorsal da ciência. Milagres, por definição, não são reprodutíveis. Não porque sejam inventados menos, mas porque, se são o que afirmam ser, são intervenções únicas de uma realidade que transcende o sistema natural. Você não pode colocar a ressurreição num tubo de ensaio. Não pode rodar um experimento duplo sobre a multiplicação dos pães. O método científico não foi projetado para essa classe de eventos. Isso não significa que a ciência seja inútil para o estudo desses eventos. Significa que a ciência tem um alcance definido. E além desse alcance, ela deve ter a honestidade intelectual de dizer: aqui começa o que não sei. O neurocientista Andrubo, cujo trabalho em neuroteologia citamos anteriormente, disse numa entrevista recente algo que resume bem o estado da questão. O cérebro humano foi claramente desenvolvido para ter experiências transcendentes. Podemos mapear o que acontece no cérebro durante essas experiências.
O que não podemos dizer é se existe algo além do cérebro que as produz. Essa é a fronteira, e é uma fronteira honesta. Por 2000 anos, estudiosos de todas as tradições tentaram resolver o enigma dos milagres de Jesus, tentaram reduzir tudo a explicações naturais, e sempre sobraram resíduos que não fechavam. Tentaram elevar tudo ao plano do sobrenatural incontestável, e sempre encontraram questões históricas que mereciam respostas melhores. O que ficou, depois de toda essa investigação, é um conjunto de evidências que é ao mesmo tempo sólido demais para ser descartado e misterioso demais para ser completamente explicado. Há fatos arqueológicos que confirmam o contexto, há documentos históricos que confirmam a existência de Jesus e sua execução. Há estudos neurocientíficos que explicam mecanismos plausíveis para algumas das curas. Há limites científicos claros que nenhum pesquisador honesto nega. E há um túmulo vazio no centro de tudo, com 2000 anos de tentativas fracassadas de explicação definitiva. Mas há algo mais que essa investigação revela, e que raramente é discutido. Os milagres de Jesus não aconteceram num laboratório. Aconteceram em meio a pessoas sofrendo. Há uma mulher que havia gastado tudo o que tinha em médicos que não a ajudaram. Há um pai cujo filho estava morrendo. Há uma multidão com fome numa encosta remota. Há um homem que havia passado 38 anos deitado ao lado de uma piscina esperando que alguém o ajudasse a entrar na água. O contexto de cada milagre é um contexto de vulnerabilidade humana extrema. E isso nos diz algo sobre o que os milagres eram, independentemente de qualquer explicação científica, eram atos de encontro. Momentos em que alguém que havia sido invisível para o mundo, o leproso que não podia ser tocado, o mendigo cego à beira da estrada, a mulher considerada impura menos de repente era visto. Era chamado pelo nome, era tratado como pessoa. O teólogo Walter Wink chamou isso de a política dos milagres de Jesus. Cada cura era também uma declaração de que aquela pessoa importava num mundo que dizia o contrário. Talvez seja por isso que os milagres de Jesus continuam ressoando 2000 anos depois. Não apenas como quabas científicos, mas como afirmações sobre o valor de cada ser humano. Sobre o que acontece quando alguém realmente vê você. Você vive em 2026. Você tem acesso a mais conhecimento do que qualquer geração antes da sua. Você pode fazer buscas no Google sobre qualquer doença, qualquer fenômeno, qualquer descoberta arqueológica, em segundos. Você tem mais ferramentas para entender o mundo do que todos os filósofos e cientistas que viveram antes de você juntos. E mesmo assim, você está assistindo a este vídeo, porque algo nos relatos sobre aquele carpinteiro da Galileia ainda te alcança, ainda te faz perguntar. Ainda te faz sentir que existe algo além do que você consegue medir. A ciência é extraordinária. Ela curou doenças que mataram bilhões de pessoas. Ela nos levou à Lua. Ela está nos levando a Marte. Ela revelou a estrutura do DNA, a dança das galáxias, a mecânica dos quarks. Mas a ciência não te disse por que você está aqui. Não te disse o que acontece quando você morre. Não te disse se há um significado por trás da imensidão do universo. Não te disse se aquele momento em que você sentiu, uma vez, que algo maior estava presente, era real ou era apenas neurônios disparando. Essas perguntas estão além do laboratório. E são as mais importantes que você vai fazer na sua vida. A história de Jesus não termina numa explicação científica. Termina numa pergunta que cada ser humano, em algum momento, precisa responder por si mesmo. Você já estava aqui 2000 anos atrás, nessa mesma pergunta, só que sem as ferramentas que tem hoje. E as ferramentas não resolveram a pergunta, apenas tornaram ela mais precisa. O que você faz com isso? Isso é a sua história. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de verdade. Não é todo mundo que fica até o final. E quem fica é exatamente o tipo de pessoa que torna este canal vivo. Histórias como essa menos que unem ciência, história, fé e o mistério do que significa ser humano.
São o coração do que fazemos aqui. E eu te prometo, o que vem nos próximos vídeos é ainda mais impactante do que o que você acabou de assistir. Estamos preparando histórias que vão te deixar sem palavras. Se você ainda não está inscrito, faz isso agora. É grátis, é rápido e garante que você vai receber cada nova história assim que ela sair. E me conta nos comentários, de qual estado você está assistindo este vídeo agora? Esse dado nos ajuda a entender quem está aqui com a gente e incentiva mais pessoas a se inscreverem quando vem a diversidade de lugares de onde nossa audiência vem. Até a próxima história!